Auditor Fiscal Tributário ISS Uberlândia. Vamos fazer a análise do edital e eu vou te dar uma sugestão de abordagem para que você consiga ter o melhor rendimento possível nesses últimos meses até o dia da prova. Meu nome é Thomas Jorgensen, sou auditor fiscal da Receita Federal, passei em primeiro lugar nacional nesse concurso, sou mentor e professor para concursos. Vamos falar então sobre esse concurso, cujo edital foi publicado ontem, tá? ISS Uberlândia. Como diria minha avó, Berabinha, né? Minha avó é de Uberaba. Bom, esse concurso, galera, teve o edital publicado ontem e teve vários cargos nesse edital, mas eu vou tratar aqui do cargo de auditor fiscal tributário ISS Uberlândia, tá? Remuneração, R$ 4.179, mais adicional por tempo, mais auxílio alimentação, mais produtividade de até 150%. Esse é um dos cargos que a gente não sabe exatamente quanto vai ganhar até o momento que a gente realmente toma posse. Tem muitos cargos que são assim, tem várias partes da remuneração, mas é um cargo bem interessante e vocês vão ver que esse edital ele não trouxe um conteúdo tão pesado. Então, se você vinha fazendo uma boa preparação, principalmente para a área fiscal, é bem provável que você tenha chance de realmente brigar por essa vaga e ficar ali, querendo ou não, possivelmente no cadastro reserva, tá? Porque é uma vaga só, mas é uma excelente oportunidade para você que vem estudando aí para a área fiscal. Uma vaga mais cadastro reserva, banca organizadora Consulplan, isso vai ser extremamente relevante para as abordagens que eu vou sugerir logo mais. Questões de múltipla escolha, só que não é AAE, é AAD, ABCD, ou seja, apenas 4 alternativas, o que aumenta a sua chance de acertos no chute. Espero que você não precise chutar muitas questões. Data da prova, 26 de outubro. Então temos aí 4 meses e meio até a prova, aproximadamente, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. Duração da prova, 3 horas, para fazer 40 questões, ou seja, 4 minutos e meio por questão. É um tempo bem razoável, tá? Já vi concurso aí com menos de 3 minutos por questão. Já vi concurso com 2 minutos e meio por questão, concurso que você tem que fazer voando. Esse é um concurso que, embora você possa encontrar desafios nas matérias de raciocínio lógico e português, tudo leva a crer que vai ter um tempo razoável para fazer as questões da prova. Não haverá discursivas para o cargo de auditor fiscal municipal, né, auditor fiscal de Uberlândia, e requisitos cumulativos, obter no mínimo 60% de aproveitamento dos pontos das provas objetivas de múltipla escolha e pelo menos um ponto em cada disciplina que compõe a prova. Atenção ao seguinte, não é qualquer formação que é aceita, tá? Temos aí sistemas de informação ou administração, ou ciências contábeis, ou economia, ou direito, ou engenharia, ou arquitetura, ou ciência da computação. É o famoso CAD mais algumas. CAD é o que a gente chama de contabilidade, administração, direito e economia. Muitos fiscos, muitos não, alguns fiscos exigem essas formações e esse aqui, no caso, abriu ainda mais o leque, aceitando aí engenharia, né, arquitetura. Mas, se você é formado em música, por exemplo, você deve procurar um outro concurso, tá? Vamos lá. Essas são as disciplinas que fazem parte do conteúdo programático deste edital. Conhecimentos gerais. Temos aqui língua portuguesa, 10 questões peso 2, né? Como quase sempre o português vem com peso bem alto. Raciocínio lógico matemático, 10 questões peso 1, peso considerável também. Conhecimentos de administração pública e legislação correlata, 5 questões peso 1. Sobre essa matéria aqui, ó, eu vou fazer um slide só para essa matéria para vocês entenderem que dentro do conteúdo programático desta disciplina tem tópicos de constitucional e administrativo, que são tópicos que, em sua grande maioria, também serão cobrados nas disciplinas de direito constitucional e administrativo, lá em conhecimentos específicos. Então, preste atenção nos próximos conceitos que eu vou passar aqui para vocês. Legislação municipal, 5 questões peso 1, e conhecimentos específicos, 10 questões peso 2 para toda essa galera aqui. Thomas,
Quantas questões vão cair de cada disciplina? Não sei, o edital não diz. Em conhecimento específico, sabemos que são 10 questões peso 2 dessa galera aqui. Tudo leva a crer, embora a gente não saiba, né, mas historicamente as provas de fiscos tendem a dar um peso maior aí para direito tributário, para legislação tributária municipal principalmente, né? Essa aqui é uma que no pós-edital vai fazer toda a diferença. Contabilidade e auditoria. E aí, em menor grau, mas ainda assim importante, direito constitucional, direito administrativo e, na minha opinião, custo-benefício menor, finanças públicas, direito civil, empresarial e penal. Repare que aqui, ó, civil e empresarial veio como se fosse uma matéria só, são duas disciplinas diferentes, mas no edital elas vieram agrupadas, e contabilidade e auditoria também, tá? Muita atenção nisso. Finanças públicas veio com conteúdo programático não muito pequeno, tá? Então, assim, o custo-benefício, principalmente para você que nunca estudou, não é muito alto. Então, vou falar agora, daqui a pouquinho, sobre como eu acho que você deve estudar nesse pós-edital, mas algumas matérias você vai ter que estudar todas, porque você não pode zerar em nenhuma. Mas, em algumas matérias, é muito importante você ter posse de uma análise estatística, que você pode ter, por exemplo, no passo estratégico, lá do Estratégia Concursos, ou você pode mesmo, você mesmo ir num site de questões, no sistema de questões, e fazer uma análise estatística para ver nessas disciplinas os assuntos mais cobrados nos últimos tempos, para você saber em quais aulas você vai focar suas energias. Porque se você nunca estudou nem civil, nem empresarial, nem penal, nem finanças públicas, é muito provável que você não consiga estudar tudo neste pós-edital. Então você vai ter que estudar as aulas mais importantes, porque são disciplinas que teoricamente terão uma pontuação um pouco menor, tá? Sobre essa matéria aqui, ó, conhecimentos de administração pública e legislação correlata, eu preparei um slide especial para ela, só para vocês entenderem que, embora isso seja uma disciplina isolada, ela é dividida nesse tópico 1, que é basicamente direito constitucional, ó, aquelas partes iniciais de direito constitucional, princípios fundamentais, direitos e garantias, direitos sociais, organização do Estado e administração pública. São as partes iniciais da Constituição, tá? Nada demais aqui, e esses conteúdos também estão presentes lá em direito constitucional, em sua maioria, lá na parte de conhecimentos específicos. Depois vem a parte 2, que é basicamente, da 2 em diante, né? Basicamente direito administrativo. Então tem aí organização administrativa, né? Centralização, descentralização, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade economista, lei de propriedade administrativa, todos esses tópicos bem tranquilos de direito administrativo, bem tranquilos não, mas bem característicos de direito administrativo, então nada de novidade aqui para você. Se você vinha estudando para a área fiscal, é bastante desejável que você já tenha estudado essas matérias aqui. Vou até colocar a cor verdinha aqui para ficar bem claro. Muito provavelmente, se você estudava para a área fiscal, você já estudou português, já estudou raciocínio lógico, já estudou administrativo, contabilidade, auditoria, constitucional e tributário. É possível que você tenha estudado mais, mas é desejável que você tenha estudado pelo menos essas matérias. Não precisa estar um monstro nessas matérias, mas hoje é bem sabido que o estudo para a área fiscal deve começar pelas matérias mais importantes da área fiscal, que são justamente essas 7 que eu mencionei. Contabilidade, português, raciocínio lógico, constitucional, administrativo ou tributário e, logo depois, auditoria. Muita gente que estuda para a área fiscal já está estudando essas matérias. Se esse é o seu caso, nesse concurso especificamente, você está numa situação muito boa, porque é um concurso que não cobrou tanta matéria assim, não cobrou economia, que é super pesado, não cobrou TI, que é super pesado também. Então, fica a dica aí, tá? Para as abordagens que eu vou sugerir a seguir. Pergunta, antes de eu falar da abordagem aqui, em qual banca focar? Será que a gente foca apenas na Consulplan, que é a banca do concurso? Resposta, mais ou menos, tá? Na maior parte das matérias não vai ter como você só fazer questões da Consulplan. Vou dar um exemplo aqui para você. Ó, na matéria de Direito Constitucional, eu peguei todas as disciplinas, todas as provas de concurso feitas pela Consulplan nos últimos 5 anos, tá? Todas as provas feitas pela Consulplan nos últimos 5 anos
só caíram 65 questões de direito constitucional. E se eu colocar ainda mais um filtro para provas apenas da área fiscal, isso aí diminui para 3, 4, 5 questões, não lembro agora, mas era uma quantidade muito pequena. Então não tem como você treinar para o concurso de fiscal por meia dúzia de questões, ou que sejam ali 65 questões, o conteúdo de constitucional é muito grande. Se você for estudar só por essas 65 questões, você não vai conseguir abordar todo o conteúdo que você precisa. Então é necessário abrir o seu leque, tá? Para praticamente todas as disciplinas, na minha opinião, à exceção de português e talvez raciocínio lógico, né? Português tem uma quantidade razoável de questões para treinar, né? E as bancas em português e raciocínio lógico, elas cobram essas disciplinas, cada banca cobra de um jeito muito específico. Então é melhor você focar só na Consulplan mesmo nessas duas disciplinas, tá? Mas nas outras matérias é muito importante que você abra o seu leque, até para você ter questões, volume de questões para treinar todo o conteúdo. Um exemplo, se você quiser treinar direitos e garantias, né, fundamentais, ou direitos, deveres individuais e coletivos, se você for fazer só as 65 questões que tem de constitucional dos últimos 5 anos, você não vai conseguir nem treinar esse assunto. Porque só de inciso tem praticamente 70, 80 incisos no artigo 5º. Fora doutrina, fora jurisprudência, fora todos os outros assuntos. Controle de constitucionalidade, organização dos poderes, administração pública, etc, 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 etc. Não tem como, você vai ter que abrir o seu leque, e aí eu sugiro que você aborde questões de FCC, FGV, Sebrasp, as bancas aí mais tradicionais que fazem mais concursos, porque as bancas observam umas às outras. Isso é muito importante, tá? Fundamental. Em português, foque apenas na Consulplan, raciocínio lógico, se possível também, porque essas matérias são cobradas de um jeito bem específico, de banca após banca, tá? Banca para banca. Vamos lá. Sobre a abordagem. Eu estudo por ciclos nesse pós-edital. Para quem não sabe, estudo por ciclos é aquele em que você estuda diversas disciplinas de maneira concomitante. A disciplina A, depois a B, depois a C, né? Depois a D. De preferência, no mesmo dia, você estuda mais de uma disciplina e aí sim você roda. Claro, aqui eu só coloquei 4 disciplinas apenas para dar um exemplo. E aí, se você fosse colocar isso numa planilha, você colocaria aqui, por exemplo, nesse dia, se eu fosse estudar hipoteticamente 3 disciplinas, estudaria ali 2 horas da A, ou sei lá, 90 minutos da A, depois a B, depois a C. Aí no dia seguinte eu iria para D e aí voltaria para A, porque isso aqui é um ciclo que roda eternamente, né? Essa é a melhor maneira de estudar no pós-edital? Na minha opinião, não, tá? Na minha opinião, no pós-edital, a melhor forma de estudar é por meio de um quadro de controle de horas de estudo como esse aqui, ou se você quiser usar aí planilhas mais elaboradas, não tem problema, tá? Pode usar a tecnologia a seu favor, mas o princípio é muito simples, tá? Você vai calcular de hoje até o dia da sua prova, tá? Quantas horas você vai ter para estudar? Quantas horas eu tenho para estudar até o dia da prova? Vamos recapitular aqui quando que é. Dia... Aqui, ó. Dia... 26 de agosto, se não me engano. 26 de outubro, aqui, ó. Desculpa, 26 de outubro, né? Então, quantos dias eu tenho para estudar até o dia 26 de outubro? São 4 meses e meio. Você vai calcular quanto tempo, quantas horas você tem para estudar até esse dia, e aí você vai distribuir essa carga horária entre as disciplinas desse edital. Eu deixei em negrito aqui as que estão em conhecimentos específicos, né? Mas vamos supor que você chegou à conclusão de que você tem aí 300 horas para estudar nesse pós-edital. Esse é o momento em que você vai ter que pegar, e se você fez um bom pré-edital, é importante que você tenha feito, significa que boa parte das matérias desse edital você já estudou. Então, esse é o momento, esse pós-edital é o momento em que você vai dedicar aí 70%, 80% do seu tempo para as matérias que você nunca viu, e é perfeitamente natural que você nunca tenha estudado, por exemplo, legislação tributária municipal, legislação municipal, né? É perfeitamente normal que você não tenha estudado civil, empresarial ou penal, embora, né, a gente saiba que isso cai em vários concursos da área fiscal. Mas, vou até mudar a cor aqui, ó. Matérias como português, raciocínio lógico, aqui conhecimentos de administração pública, né, que é constitucional administrativo, depois administrativo e constitucional de novo, contabilidade, auditoria, tributária, essas matérias é
desejável que você já tenha estudado. Então, de agora até o edital, em algumas delas você não vai ter muito tempo. E por isso que, para abordar essas disciplinas cujo conteúdo você já estudou por completo, ou quase completo, você vai ter que implementar técnicas de revisão, resolução de questões, de modo a cada vez que você sentar para estudar aí, por exemplo, 90 minutos daquela disciplina, você consiga, nesses 90 minutos, passar por 2, 3, 4 aulas, tá? Porque se de hoje até o dia da prova você chegar à conclusão de que para direito constitucional você tem 10 horas para estudar, se você entrar nessa de ficar lendo a teoria das aulas de constitucional, em 10 horas você vai ler uma aula ou 2 aulas no máximo, né? Porque as aulas têm muitas páginas, depois tem questões ao final. Então, para essas matérias, você tem que implementar estratégias avançadas de estudo que permitam que você passe por mais assuntos em menos tempo. Que é uma abordagem completamente diferente daquela abordagem inicial, em que você tem que ler toda a teoria de uma aula, depois fazer as questões daquela aula, depois você vai para a aula seguinte. Esse tipo de abordagem não cabe mais aqui nesse pós-edital. Então, é muito importante você ter isso em mente. E para que você consiga, em pouco tempo, passar por várias aulas dessas disciplinas, é importante que você tenha passado por aquela etapa prévia de ler a teoria, né, de estudar aquela disciplina, o arcabouço teórico de cada uma dessas disciplinas. Por isso que é muito importante você ter feito um bom pré-edital para agora fazer um bom pós-edital. Não tem como fazer um bom pós-edital sem ter feito um bom pré-edital. Claro, eventualmente, nessas matérias mais básicas, como constitucional, administrativo e tal, pode ser que de todas as aulas que tem lá no pós-edital, de todos os assuntos, pode ser que você não tenha lido uma ou 2 aulas. Nesse caso, eu acho importante você, primeiro, dedicar as primeiras metas dessas disciplinas para finalizar a teoria dessas aulas que você ainda não leu. Então, hipoteticamente falando, vamos supor que Direito Constitucional tenha lá 15 aulas no material lá de pós-edital, num curso que você comprou. Aí dessas 15 aulas você já estudou 13, comece estudando aquelas 2 que você não estudou, porque você tem 4 meses e meio para a prova, então dá para matar essas 2, para depois você chegar num ponto de já ter estudado toda a teoria de todas as aulas, e aí sim você implementa essas técnicas de revisão, de resolução de questões, estratégias para passar por mais conteúdo em menos tempo. São estratégias mais avançadas de estudo. Já nas matérias que você já finalizou, já começa a aplicar desde já essa estratégia de pegar ali, na hora que você sentar para estudar, ao invés de ficar 60 minutos lendo a teoria de uma aula, você pega 60 minutos, pode, por exemplo, dividir em 2 partes de meia hora, aí meia hora você faz questões e revisa uma aula, e meia hora você faz questões e revisa outra aula. Assim, em uma horinha você já passou por 2 aulas, ou 3 aulas, se você quiser fatiar em 20, 20 e 20, aí vai de você, vai da sua maturidade com a disciplina. E nas matérias que não foram estudadas, aí você vai dedicar boa parte dessa carga horária para o estudo delas. Então é natural que dessas 300 questões, você dedique, por exemplo, e aqui eu só estou dando um exemplo, você vai ter que achar a carga horária que seja viável para você. Mas, por exemplo, se eu tivesse 300 horas para estudar de hoje até o dia da prova, eu poderia, por exemplo, dedicar aqui, sei lá, 80 horas para a legislação tributária municipal, poderia dedicar aqui para a legislação municipal 50 horas, e aí poderia dedicar também aqui, sei lá, 40 horas para tributário, 40 horas aqui para contabilidade, aqui já deu 210, então já deu 70% dessas 300 horas, né? Poderia dedicar também aqui, sei lá, 20 para administrativo, aliás, 20 para administrativo, 20 para constitucional, e depois ir fatiando o resto, tá? Claro, vamos supor que eu chegue à conclusão de que eu tenho, sei lá, 10 horas para estudar auditoria nesses 4 meses e meio. Essas 10 horas, você vai ter que rodar várias aulas nessas 10 horas. Por isso que é importante você aplicar essas técnicas que eu expliquei, de passar por várias aulas em pouco tempo, revisando, fazendo questões, trabalhando vários assuntos em menos tempo. Isso pressupõe que você tenha tido a bagagem prévia de estudar a teoria. Já nessas matérias, legislação tributária municipal, legislação municipal, que são matérias que é natural que você nunca tenha estudado, essas matérias você vai ter que encarar a teoria e questões, vai ter que ler todas as aulas e tal, por isso que é importante fazer uma imersão nessas aulas, para daí você gastar mais tempo e ter condições de preferência, antes de faltar aí um mês para a prova, já ter passado por todas as aulas, para daí depois, no último mês, você começar a revisar e treinar
e aplicar bastante ali no último mês para você chegar na prova não só tendo estudado toda a teoria de todas as aulas, mas em condições de aplicar, porque você treinou, porque você revisou, porque você colocou aquilo em prática. Isso é muito importante ter em mente. Beleza? Então, essa é a estratégia que eu colocaria. Agora você faz essa divisão. Se você fizesse o estudo por ciclos, né? Às vezes você ia ter estudado a matéria A, depois a B, depois a C, aí quando você fosse voltar para A, de repente você não queria voltar para A, porque a matéria A, por exemplo, não teve uma nova aula publicada ainda. Então, esse controle de horas aqui eu acho mais preciso e mais conveniente, né? Isso não quer dizer que você não vá aplicar conceitos inerentes ao estudo por ciclos, que envolve, por exemplo, alternar uma pluralidade de disciplinas todos os dias. Então, se você, por exemplo, tem 7 horas por dia para estudar, você não vai estudar uma matéria só durante 7 horas. Você pode estudar, sei lá, 60 minutos de uma, depois 60 minutos de outra, depois 60 minutos de outra. Depois você pode até voltar para uma que você já estudou naquele dia, mas ao invés de estudar, por exemplo, 2 horas seguidas de legislação tributária municipal, por exemplo, você pode estudar 60 minutos, depois intercala outras matérias e depois mais 60 minutos, porque essas matérias que vão ter a pontuação muito alta, é natural que você veja, de repente, todos os dias ou até mais de uma vez por dia, porque você precisa dar um sprint nela, você precisa ter uma frequência, uma imersão para poder recuperar, entre aspas, o tempo perdido, esgotar todas as aulas teóricas e as questões para depois você, finalmente, faltando aí 2 semanas ou um mês para a prova, no máximo 2 semanas, tá? O ideal é que até antes, né, faltando um mês para a prova, você já tenha finalizado toda a teoria, para que você possa também nessas matérias aplicar o que você já vinha aplicando naquelas matérias antigas, que é estratégias para rodar mais assuntos em menos tempo, fazer muitas questões, simulados, né? Sentar ali 60 minutos, ao invés de trabalhar um assunto só, trabalhar vários assuntos para você poder rodar e treinar assuntos de toda a disciplina. Detalhe, matérias que você nunca estudou, mas que tem uma importância não muito alta, o que eu faria se fosse você? Por exemplo, civil, empresarial, por exemplo, que até foram colocadas na mesma disciplina, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, civil empresarial, por exemplo, ó, estão na mesma disciplina, conforme eu falei antes aqui, ó. Tá vendo aqui, civil empresarial. Então, assim, eu não estudaria, se você nunca estudou civil empresarial, eu não estudaria toda a disciplina de civil empresarial. O que eu faria? Nessas matérias supostamente menos importantes e que talvez você não tenha estudado ainda, eu pegaria uma análise estatística, de repente um passo estratégico, ou você mesmo pode fazer uma análise estatística no sistema de questões, ver os assuntos mais cobrados de civil empresarial e pegar ali as 2, 3 aulas mais importantes e eu estudaria só elas, tá? É completamente diferente do que eu sugeri, por exemplo, a legislação tributária municipal. Essa matéria você tem que estudar inteira. Você tem que estudar inteira e treinar, porque essa matéria existe uma tendência de ter um peso maior, tá? Já civil e penal, se você nunca estudou, não acho que seja agora o momento de você pegar toda a teoria de todas as aulas para ler. Escolha as aulas mais importantes, estude essas 2, 3 aulas mais importantes de cada disciplina, né? No caso civil empresarial, 2 de cada, 3 de cada no máximo, e depois fique treinando, para você eventualmente acertar uma questão que vier e dedique a maior parte do seu tempo para as matérias que provavelmente vão ter um peso maior. Agora, caso você já tenha estudado civil, penal e empresarial, aí vale a regra que eu falei para as outras matérias. Aquela regra em que você vai pegar as metas dessas disciplinas para treinar assuntos variados, passar por vários assuntos em menos tempo, que aí você já tem condições de sentar e já fazer questões, já revisar, porque você já estudou aquilo antes. Então, se esse for o seu caso, acho que essa é a melhor abordagem. Sobre o dia da prova, veja só, você vai ter 4 minutos e meio em média por questão. Esse é um bom tempo para você resolver a prova, tá? Porém, é importante você sempre criar o hábito de, à medida que você vai resolvendo as questões, sempre vai direto no enunciado e já tenta identificar se é uma questão demorada, se é uma questão fácil, se é uma questão difícil. Porque, por exemplo, português e raciocínio lógico, que vai ter uma quantidade maior de questões, não tente resolver todas as questões de português. Resolva ali metade, sei lá, das 10 questões, resolva ali 5, as 5 mais rápidas, depois já pule para a próxima disciplina. Raciocínio lógico, né? Resolve ali mais ou menos metade das questões, tente garimpar as mais rápidas e depois já pule para a próxima disciplina para você responder o máximo de questão possível. Depois que você passar por todas as disciplinas fazendo essa abordagem, aí você volta de novo lá para português e tenta garimpar mais uma outra questão, porque se por acaso o tempo ficar apertado, pelo menos
procedendo dessa forma, você vai ter conseguido responder o máximo de questões possível. Beleza? Espero ter ajudado, espero ter dado uma luz aí para você que se prepara para o ISS Uberlândia. Agradeço muito a sua participação aqui. Se você curtiu esse vídeo, se ele te ajudou em alguma coisa, peço para você se inscrever no meu canal, para você curtir esse vídeo, compartilhar, não custa nada, é só dar um clique ali para curtir e se inscrever no meu canal, que você vai me ajudar muito a continuar produzindo vídeos para ajudar os concurseiros aí no Brasil. Beleza? Grande abraço e bons estudos. Até o nosso próximo vídeo.